Olá, gente, boa tarde. Começando mais uma live aqui no nosso canal e nós vamos aguardar um pouquinho que as pessoas comecem a entrar, porque o tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o que os astros têm falado, o que é que eles têm para nos dizer. Olá, Celina, seja bem-vinda. André Espínola, oi, meu amor, tudo bem? Recebi o convite, viu, seu, para participar da sua ação de solidariedade. Então, hoje eu vou conversar com uma psicóloga, astróloga, e ela vai falar para a gente o que é que os astros estão dizendo sobre esse momento de crise, porque, sim, por mais que você não entenda de astrologia, a astrologia interfere, os astros interferem no que a gente está vivendo. Afinal, somos um planeta, o planeta Terra. Então, o que é que os outros planetas, né? O que é que está acontecendo com o universo, com o planeta nesse exato momento? Seja bem-vindo, William, Henry. Vamos fazer uma live conectado pela Rádio Mix, Rádio 100, Rádio Cultura, Instagram? Vamos, claro, André. Pra já, a hora que você quiser. Você que manda, perfeito. A gente vai definir aí, André. Tô aqui, tô dentro, viu? Ok, tá joia. Mande ligar sim. Gente, Tiago, tudo bem? Sara tá entrando, que é a nossa convidada de hoje. Sara Guedes, ela é psicóloga, ela é astróloga. E ela, vou só aguardar a Sara solicitar a entrada dela para que a gente possa começar a bater um papo. Beijo para você, André, tudo de bom. Então, gente, vamos aguardar. Sara, solicita aí, Sara, sua entrada para que a gente possa começar a bater um papo. Fabiana já entrou também. Quem mais? Eu tô com aqui, ó. Aí, agora sim. Agora sim. Agora vamos aguardar a Sara aceitar nosso convite. Sejam todos bem-vindos, Josi. Então, Sara, vamos lá, tá conectando. Ah, pronto, Oi! Sara entrou. Tudo bom, Sara? tudo. Primeira live que eu faço, eu Oi! ainda não sei fazer. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Muito! Gente, Sara e eu participamos durante muitos anos de um grupo de estudos sobre psicologia arquetípica, né, Sara? E É, Sara, além de psicóloga e astróloga, ela também se interessa por mitologia grega e tem pelos tudo a ver. tem tudo a ver. E hoje você vai dar uma pincelada sobre isso também, né, Sara? Assim, falar Vamos, dos astros, falar do que está acontecendo no planeta, no universo, e também o que, que isso tem a ver com os mitos, né? Quem são, né? Eu não sei. Parece que ficar em casa tem a ver com Hestia, né? Tem a ver com Hestia, né? Hestia, que é aquela deusa da lareira, da gente. Parece que a gente está aqui refém dela, né? Assim, no, digamos, no reduto de Hestia, né? O que é que você me diz aí? O que é que você tem a falar para a gente, Sara? Seja super bem-vinda, viu? ó, obrigada pelo convite. Menina, assim, em termos astrológicos, né, a gente está vivendo um momento muito ímpar, né, assim, porque, assim, para quem não entende direito de astrologia, poder resumir de forma bem prática, a gente, né, assim, você tem o céu com todos os planetas, né? Enfim, que todos nós conhecemos, e tem os que chamamos de planetas transpessoais, que marcam gerações, ou então que às vezes, assim, quando a gente interpreta o mapa, o planeta pessoal é como se fosse tivesse na nossa consciência, a gente tivesse a livre escolha de conseguir fazer as coisas. Os transpessoais, eles vêm muito no peso do destino, né? Que aí a gente tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente está com a super conjunção de Plutão, Saturno e Júpiter. E Plutão, Saturno está Saturno e quadrando. Júpiter. Plutão, Saturno e Júpiter. Esses três estão juntos em Capricórnio. Então imagine assim, três grandes deuses disputando um único espaço. Então Nossa, sai faísca. não. Saturno a gente já sabe, né? Que é aquele peso, né?
O É, o Plutão tem deus a do ver tempo. com dinheiro, com economia, não tem? Plutão, se você for fazer um paralelo, né, com a mitologia grega, ele está relacionado com Hades. Ele é o das profundezas, o da morte, né, Ah, da com Hades? morte e Com Hades? nascimento. É, Ah, e Plutão está ligado Júpiter? a Hades. Júpiter é Zeus. Ah, epa! Nada menos do que. Gente, então tem Zeus, tem Cronos, né? Que é Saturno, e Cronos, tem o Hades nessa disputa, é isso, Plutão. Sara? São esses três que eles estão juntos no mesmo espaço e Saturno ainda está tensionado com Urano. Na realidade, assim, dentro da astrologia, embora na mitologia grega, né, a gente geralmente usa Zeus como mais poderoso, mas se você for relembrar todo o histórico da mitologia, você tem Zeus é o mais poderoso dos deuses, mas os titãs, né, que vem antes, então assim, Ah, sim. Plutão tá mais ligado tá ligado à força titânica, né? Plutão, Urano estão ligados à força titânicas, que são mais é até delicado dizer mais forte, mas mais ou menos por aí, como se fossem mais fortes Nossa, nesse e sentido. o que que isso está, né, causando assim? O que que isso, desde quando isso vem e até quando isso vai, né? Pela astrologia. Deixa eu ver, peraí, o que você tá meio que falando? Tá falhando a conexão? Oi, Sara. Conseguir processar mais rápido. Repete aí a pergunta. Que a conexão Não ouvi direito, tá. É porque caiu. tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo. A gente está concorrendo com dezenas de artistas globais e tudo mais. É, todo mundo tá fazendo live. Agora a live virou a socialização do momento. O evento social é a live. É verdade. Repete aí o que você disse que eu não ouvi direito. Né, eu perguntei assim, desde quando isso está acontecendo e qual é assim, a previsão de que isso continue, né, confluindo, esses três planetas aí juntos, disputando o mesmo espaço, como você falou. A conjunção exata aconteceu em fevereiro, Quando explodiu, né? Quando quando explodiu o explodiu. coronavírus. E, assim, ela vai até ano que vem. Nossa, Até abril do ano que vem, você ainda tem a conjunção. Mas depois, assim, a conjunção vai se enfraquecendo, mas as tensões ainda continuam, assim. Tanto que Urano quadrado Saturno fica até 2023. Eu, assim, óbvio, evidente, acho que todo mundo sabe que não simplesmente vai acabar essa história sobre o coronavírus e a vida vai voltar ao normal que era, né? Assim, acho que a tendência é, de fato, não, porque normal não pode ser mais normal. Normal não existe não, mais. nada volta a ser o que era. Nada volta a ser o que era. Né? Eu acho que, inclusive, assim, quando a gente vê, né? A gente vê muito isso nos mapas pessoais também, quando você sente essa influência tão forte de um planeta, de um trânsito tão forte, ele vem para modificar a sua vida. Sua vida não volta a ser o que era, né? Geralmente acontece um baque muito forte e a partir daquele momento você tem um novo uma nova forma de ver, de pensar, uma nova forma de se relacionar com mundos, né? Se você para pensar na sua vida pessoal, poxa, eu era uma pessoa até aquela data, porque naquela situação que aconteceu comigo, mudou tudo, e aí eu comecei, enfim, passei diferente, renasci das cinzas, tive outra relação com o tempo, porque Saturno é o tempo, né? Então, assim, é o tempo que a gente acha que controla, mas de fato a gente não controla. Sim. Totalmente fora das Agora, nossas mãos. parece ser que a humanidade estava precisando de um freio de arrumação, né, Sara? É uma boa forma de olhar. Tava todo muito desenfreado, né? Sim. A gente estava precisando de um choque de realidade, assim, talvez, um choque de, talvez, de virtualidade, porque eu acho que o que a gente está tendo é uma overdose de virtualidade, né? Eu acho que é essa coisa toda hermética que está acontecendo, né? Colocar a gente em um outro lugar, né? Porque a gente talvez tivesse
desenfreadamente, né? Sem nem pensar no porquê de tanto consumo, no porquê de tanta correria, no porquê de tanta loucura, né? Sim, sim, com certeza. Saturno aí vai ensinar a gente a lidar com o tempo, né? Assim, eu acho que não tem nada mais. Eu gosto muito da metáfora de Saturno como a própria, como a metáfora da colheita, né? Assim, porque Sim, por mais que você queira controlar o solo, botar o adubo ideal, regar, tem o tempo da própria semente germinar. Né? Então, acho que assim, quando tem uma coisa que impacta a gente, quando vem de fora, porque quando aquela coisa tipo assim, não, você não pode sair, ou tem risco de contaminação, então não pode fazer isso. Então, acho que a tendência é você respirar fundo e respeitar, né? Aprender a desacelerar, como você mesma falou. é porque a gente está muito acostumado a seguir leis, ditames, né? Então, desde que a gente é pequeno, os pais dizem o que a gente tem que fazer, depois a escola, depois o trabalho. Então, parece ser que a gente não consegue se tocar para fazer as coisas pela gente mesmo. Então, a gente precisa que algo diga fique em casa para que a gente fique em casa, porque todo mundo está falando dos perigos, mas muitas pessoas ainda continuam se movimentando e espalhando o vírus, porque o vírus ele não anda sozinho, né? Quem leva o vírus de um lugar para o outro somos nós. Então, assim, infelizmente, parece ser que a gente precisa que os astros, as instituições, as coisas mais pesadas, mais fortes cheguem para que a gente pare para rever tudo. E o que os astros assim estão prometendo aí de mudança no planeta? O que você vê disso? Eu acho muito. Assim, pra mim, eu acho meio difícil a gente dizer assim, o que, é que vai mudar depois de tudo isso. Porque, assim, quando você tem qualquer trânsito que envolva Plutão, né? Então, assim, você tem um processo de morte e renascimento. Então, É, assim, tudo isso está dentro do signo de Capricórnio, né? Que é o signo das leis, né? Que, assim, que é o signo natural de Saturno, como se fosse, né? No paralelo, assim, é o signo natural de Júpiter. Então, assim, tem a ver com as leis, tem a ver com as autoridades, tem a ver com o tempo, né? Assim, até a própria ambição e a ganância, né? Da gente crescer e querer ser, como a gente quer se amostrar. Então, assim, eu acho que a tendência é, assim, é uma transformação nisso, né? E eu, por exemplo, se você for olhar o mundo inteiro, é, cada cada país também tem seu mapa e cada país tem uma forma diferente de se relacionar com a autoridade, né? Assim, brasileiro, por exemplo, alguns países mais europeus, talvez, né? Eles se relacionam de uma forma mais paternalista, né, com os estados. Então, o estado diz assim, ó, fica em casa, eles acreditam que aquilo é o certo que o estado está fazendo e fica em casa. A gente nós já somos subversivos, né? Assim, nós somos filhos rebeldes, subversivos. E até o nosso próprio presidente, né, mostra que nossa autoridade nem sempre é de tanta confiança, né? Assim, tem um presidente que diz não, pode sair, você tem, por exemplo, assim, outras autoridades que dizem não, fica em casa. Então acho que tem uma coisa do karma aí do povo brasileiro. Mas o Plutão aí Plutão em Capricórnio com certeza é digamos, uma morte e renascimento, né, desse processo. Então, toda essa forma de se relacionar, todo até o nosso próprio, como assim a gente fecha tudo, então os crescimentos profissionais, as ambições, elas ficam em segundo plano, porque tem que aprender a usar muito mais a criatividade, então você tem que renascer, né? Muitas pessoas, algumas perdendo emprego, outras que trabalham ou só autônomos ou só dentro de donos de empresa perdendo faturamento. Então vocês têm que se reinventar. Então, assim, de fato, é um momento de se reinventar. Com o Urano também aí, não esquecendo que o Urano está em Touro. Touro é o do dinheiro, né? Assim, é o signo que representaria o dinheiro na astrologia. Então aí, e Urano, eu gosto muito do simbologia de Urano como o furacão. Então ele vem, passa, tira tudo do lugar varre e tudo. varre tudo. Imagina um furacão passando na cidade. Mas, assim, eu não digo de tsunami porque tsunami tem a ver com água, mas é um furacão mesmo, é um vento. Tira tudo, não deixa pedra sobre pedra. E depois você tem que rearrumar.
Então, assim, vai mudar completamente a forma das pessoas se relacionarem com o dinheiro, de ganhar dinheiro, e até o próprio sentido de segurança, né? Assim, aquela coisa, tipo, ter um emprego estável, né? Assim, com tanto investimento que os estados estão fazendo na saúde, com tanta gente sem trabalhar, os bancos tendo que fazer empréstimos, é possível por exemplo, os funcionários públicos comecem a ganhar menos, né? Geralmente aquela coisa de funcionário público dá aquela sensação de estabilidade. Então, assim, Urano em Touro vem quebrando tudo quanto é estabilidade, assim, não fica nada estável, né? Você perde Não essa existem sensação de garantias, segurança. né? Não existem garantias. Nenhuma. Garantias, elas ficam meio abaladas. Sara, Total. a gente poderia falar que essas mudanças, de certa forma, já estavam postas que iriam acontecer, ou pode tudo ter mudado de acordo com movimentações assim astrológicas? O quê? Gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês botem aí que a gente vai falar no ar, viu? Se você for levar em consideração, né, que os astros eles vão se movendo, existe um cálculo para isso, né? Assim, tem como você calcular, como da mesma forma que eu te falei, ó, essa superconjunção ela vai até 2023. E aí ainda Saturno vai ficar quadrado com Urano, enfim. Então existe uma certa forma de você prever que determinado período da vida vai passar por uma questão, vai passar por um momento turbulento. Eu acho difícil você prever o que vai ser exatamente, né? Assim, às vezes dá para você chutar mais acertadamente quando você vê quem está envolvido, né? Plutão é bem aquela coisa do invisível. Mas Então, assim, antes de diga. tudo isso acontecer, por exemplo, estava previsto que isso iria começar em fevereiro, certo? Como você disse que Sim. fevereiro foi o auge, ou É, o início, né? é o início do auge nesse sentido. Porque Então, quando fez a e, conjunção exata. e quem trabalha com os astros já sabiam que em fevereiro algo estava vindo para modificar essa ordem posta? Sim, de uma certa forma sim, porque você já sabia que essa conjunção ia acontecer. Já estava, digamos assim, quem acompanha, né? Quem trabalha com os astros e sabe como é que eles andam, já sabia que isso ia acontecer. Já sabia assim, ó, em alguma hora uma bombazinha vai explodir. Assim, não é algo, tipo assim, não é uma guerra como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Porque Plutão tá aí, então assim, é uma guerra entre essas mais silenciosa, mais invisível, o que a gente está lutando, né? Por assim dizer, lutando contra. Você não vê um vírus. Não, ele é invisível. Assim como a Exatamente. virtualidade, você tem que acreditar. Você não está aqui, mas você está. Então, tem uma coisa aí de se impor, do invisível se impor, não é, Sara? Você percebe isso? Sim, bem típico de Plutão. Lembra do Hades? Que aquelas almas estavam lá, assim, que não são visíveis, né? São Bem por visíveis, aí. certo? Bem por aí E mesmo. o que mais que os astros estão falando para a gente, que a gente não está enxergando, falando sobre isso? Ó, eu acho que assim, é um momento, né, que, por exemplo, no final do ano, em dezembro, Saturno entra em Aquário. Sim. Então, assim, é um momento em que se tem a oportunidade de pensar mais no coletivo, né? Em que você reconstruir essa noção do coletivo também. Porque tudo isso que está acontecendo atinge todo mundo. Então não adianta você pensar só em você, Sim. Tá. né? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou me virar dessa? A gente tem que reconstruir tudo junto. Para você reconstruir uma cidade, uma sociedade, uma economia, né? Você precisa se juntar. Então, assim, talvez seja um momento em que a gente possa pensar em ter menos competição e mais solidariedade. Então, acho que em dezembro vai ficar talvez mais isso enquanto consciência, né? Assim, enquanto a gente precisa é, de todos, né, do grupo, para se reconstruir. É como Acho, se, por exemplo. é como se talvez em dezembro o furacão já tivesse passado e aí as coisas todas saíram do lugar e a gente vai precisar começar a pegar os tijolinhos e colocar de novo nos lugares. Em termos astrológicos, não exatamente. Depois assista, Carlos. Ele está dizendo que é uma pena ele não poder assistir. Em Sim, termos astrológicos, não exatamente, porque assim, enquanto
por exemplo, né, Urano estiver em Touro, né, que isso vai levar ainda muitos anos, são planetas que eles marcam gerações, né? Esses planetas Júpiter é mais rápido, mas Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles marcam gerações, porque eles demoram muito tempo no mesmo lugar, então eles marcam a fase da vida mesmo, assim, sabe? Então, não é tão simples assim, em dezembro já passou o furacão, né? Assim, eu acho que existe, quando a gente fala em astrologia, tem sempre um momento do ápice. Mas enquanto o planeta tá ali, enquanto você tá reconstruindo, né? Assim, botando as coisas no lugar, você. Eu acho que você ainda tá no efeito desse furacão. Sim. O pessoal Mas tá assim, falando aqui que Mandetta já foi demitido por Bolsonaro e que acho que estão aí todos esses planetas que você falou. Ô, Sara, vamos entender um pouquinho a questão, a mitologia e a astrologia. Como é que você vê essas duas áreas? Elas são a mesma coisa? São coisas diferentes? Como é que você vê? Esclareça um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente. a astrologia ela é mitologia, né? Assim, a gente usa a nomenclatura que é a nomenclatura latina, né? Não é a grega. Zeus, Júpiter, eles são correspondentes. Eu acho que, por exemplo, quando você vai estudar astrologia, que você quer entender bem qual é a natureza do planeta, você vai ler também livros de mitologia para entender qual é a natureza daquele planeta, o que é a simbologia daquele planeta, o que é que ele está simbolizando. Eu acho que assim, talvez a forma da leitura que seja um pouco diferente se você, como a psicologia naturalmente faz, né? Assim, a psicologia fala assim, ela é o tipo era, não sei o quê. Na astrologia você não tem todos esses mitos que você tem, né, na mitologia grega, e a gente observa isso geralmente dentro de um mapa, né, assim, que o mapa astrológico é como se fosse o livro da vida de uma pessoa, o livro da vida de um país, que ali tem tudo, o que toda, digamos assim, a natureza bruta e todo, digamos assim, os karmas dela. Acho que A fica Terra, claro? a Terra seria representada por quem? A Terra, O nosso planeta. dentro dessa lógica, talvez pelo Sol. Mas assim, geralmente a gente não faz digamos assim, o mapa da Terra, né? Por exemplo, a gente tem esses planetas que estão nesse signo, né, de Capricórnio. Estamos Você nesse. tem. Não, a conjunção tá no signo de Capricórnio. Sim, porque E, o que é que eu queria entender? Todo mundo fica falando, certo. porque assim, tudo isso está acontecendo com o planeta Terra, com Sim, os homens, a humanidade. Na verdade, com a sim, humanidade, que o planeta ficou bem melhor depois que aconteceu o coronavírus, né? Até golfinho apareceu ali em Veneza, né? No mar de Veneza, as tartarugas na Baía de Copacabana, de Guanabara, e a gente está vendo várias coisas assim, o ar está mais puro, você está enxergando o céu em vários lugares que eram poluídos, São Paulo. Então parece que o planeta está muito bem, obrigado. Está agradecendo até. A enquanto a humanidade gente fica que está sofrendo. não sei se dá para fazer essa distinção, porque ao mesmo tempo eu vejo que a gente está produzindo muito mais lixo, né? Assim, as coisas se tornam muito mais descartáveis, você tem Não, a uma gente utilização de estava consumo. já produzindo mais lixo, mas depois que aconteceu o coronavírus, a Você acha que gente, diminuiu? assim, a gente passou a ter. Você não está indo na praia, você não está despejando na natureza, entendeu? A gente produz o lixo, mas é o lixo ensacado, que a gente vai continuar produzindo. Mas ele está dentro de um container, né? Ele está contido. O problema é que a gente jogava no mar, jogava nos rios. Então, os rios e os oceanos, eles estão respirando. O ar está mais puro.
A ecologia tá de uma forma geral melhor com esse coronavírus, entende? Então está acontecendo alguma coisa a nível da humanidade. Parece que essa lição é para os homens. Parece não ser para o planeta Terra. É isso que eu digo. Parece que é para os habitantes do planeta Terra que precisam entender alguma coisa. Porque se você for Os habitantes pensar, humanos, né? os seres humanos, exatamente. Até os animais estão se sentindo melhores e mais livres. Você viu como os animais começam a passear pelas ruas, assim, oba, não tem humano aqui, tá tudo silêncio, eu vou invadir essa ruazinha. Entendeu? Então, assim, parece ser que tem alguma coisa que a gente tem que aprender ou tem que passar, né? Parece que toda essa conjunção aí que você fala de conjunção. Conjunção é quando estão mais de um juntos, não é uma conjunção. É isso? Uhum, Parece que uhum. essa conjunção vem mais para que nós possamos aprender alguma coisa com isso e o quê, né? Então, talvez a grande lição seja essa questão da solidariedade, é o que eu vejo que tem ficado mais forte, né? A questão de você não poder mais pensar de forma individualista, né? Você ter que ampliar essa concepção de que sou eu, meu, sabe? Minha vida, minha saúde, não é mais minha saúde, é a saúde de todos, né? Coletiva. O coletivo está muito forte. E quando eu comecei a falar com você sobre Hestia, né? Eu queria entender um pouquinho a questão da mitologia, né? Permeando tudo isso aí. Antes disso, Sara, desculpa, eu não consegui entender uma coisa. Essa era de Aquário tão falada, ela chegou, não chegou, vai chegar, já, Não, chegou, já foi. já chegou, já foi? Já foi. Não, porque a gente vivia sobre o signo de peixes. Aí aquela coisa, né, de peixe, toda chata, não sei o quê. Aí passou para Aquário, então entrou, que todo mundo vai entrar era de Peixe Aquário, vai toda entrar era de chata. Aquário. Vai entrar e nunca entrava, e nunca entrava, e nunca entrava. Não, na realidade é o contrário. Da era de aquário veio a era de peixes. Porque as eras elas seguem digamos, a cronologia do mapa, né? Assim, o peixes é o último signo. Provavelmente depois deve vir a era de Áries. É porque todo mundo falava assim, porque a humanidade, né, na época de Jesus, digamos, há 2000 anos atrás, era a era de peixes. Eu ouvi falar assim. Ah, entendi. Aí eu acho que é uma outra lógica que eu não sei muito bem, não. Porque assim, dentro até a astrologia, você, assim como na psicologia, né? Você não tem várias teorias, então, tipo assim, Sim, a psicanálise e o behaviorismo, são abordagens diferentes. Na astrologia você também tem, por exemplo, a astrologia oriental, ela tem uma outra lógica, um pouco diferente, né? Assim, os orientais têm outra forma de se dizer. Especificamente em relação às eras, eu não sei o que determina cada era, não. Isso eu a não mudança saberia de dizer. época, digamos, né? Então, na É, astrologia, então, o que a gente está sob, então, a influência de Capricórnio, é isso? não é que a gente esteja sob a influência de Capricórnio. Assim, os astros, eles passeiam cada um no seu ritmo. Eles vão andando pelos signos. É como Sim, se fosse uma mandala, tá? Aí cada um vai no seu ritmo percorrendo aquela mandala. E esse momento em que a gente está vivendo, aconteceu uma coisa que é raro de acontecer. sim, Vários astros se encontraram no mesmo ponto. sim. Que foi o que eu falei, Júpiter, Saturno e Plutão, eles estão juntos no mesmo lugar, em Capricórnio, Entendi agora. Sim, entendeu? Que sim. nós somos naquele mesmo lugar. Então, isso causa um curto-circuito. Além disso, eles estão quadrando, digamos, estão tendo uma relação tensa com Urano, que está em touro, que é outro signo, mas assim, é uma relação Hum, tensa. Então, é um momento de muita transformação nesse sentido. E que envolvem naturezas dos signos de terra, né? Assim, touro e capricórnio são signos de terra. Então, envolve muito aquela coisa que tem a ver com a nossa estabilidade, com o nosso sentido de segurança, com a nossa forma de ganhar dinheiro, com o nosso processo econômico.
Isso envolve o mundo Por isso inteiro que está passando por a isso. economia está bem sentida, né, nesse momento. A economia vai passar por uma revolução total, assim. A economia, eu não diria, não é que assim, que vai jogar pelos ares, mas assim, eu acho que depois disso, a palavra não seja depois disso, mas junto com isso, talvez uma nova lógica econômica, né? Assim, uma nova forma econômica de você conseguir se reestruturar, de conseguir fazer o país voltar a andar. Não só o Brasil, como todos os outros países precisam depois voltar a se movimentar economicamente. Só que numa outra lógica. É, de uma outra Provavelmente numa forma. outra lógica. Porque essa lógica que vinha sendo, ficou patente que não vai poder continuar, porque ninguém resiste tanto tempo fechado, né? As portas. Então, tem muito comércio que vai quebrar, principalmente os pequenos. E aí eu fico pensando, Sara, uma outra coisa, eu não sei se você também tem essa sensação de que parece ser que tem uma coisa aí da seleção natural muito grande acontecendo. O que é isso, né? As pessoas que, digamos, têm uma fragilidade maior na saúde são as que estão indo embora primeiro, as mais frágeis. Os comércios mais frágeis são os que fecham as portas e não abrem. Então, tá tendo uma coisa aí por trás disso, sabe? Parece que, olha, você não fez seu dever de casa, eu sinto muito, mas agora não é momento mais para ninguém, sabe? Agora muda tudo, apagou, zerou, Isso é quem bem cara de Saturno. sobreviveu, Isso é bem cara de Saturno com Plutão. Saturno é aquele famoso planeta que a gente brinca falando, quando eu fizer 30 anos, né? Porque ele geralmente leva 30 anos para fazer um retorno em si mesmo, a gente fala, né? Tô passando pelo trânsito de Saturno. Então, sim. Saturno, ele abala meio a estrutura, e quando ele chega num ponto importante do mapa, né? O que não está firme cai, né? Hum, Assim, aquela construção que não está bem sólida, ela cai, ela Rui, desaba. Rui desaba. A Então, saúde que não está boa, já era. Ou seja, se você passou 30 anos cuidando da sua saúde, parabéns para você. Se você desperdiçou os primeiros 30 anos da sua vida, né, fazendo tudo que você não devia, você tem que se preocupar agora. Pelo menos assim, nos próximos 30 você comece a se cuidar, porque cuidar, ficar bem estruturado. E Saturno com Plutão, Saturno tem a ver com o tempo, né? Assim, Plutão com a morte. Então, acho que tem uma coisa também, eu particularmente acredito, de que tem hora, chega a hora, né? A gente não sabe. Acho que a morte é um grande mistério da humanidade. E você vê muito isso nos consultórios, né? Assim, as pessoas com medo da morte, que é com medo daquilo que a gente não pode controlar, daquilo que a gente não pode prever. Então, acho que chegou a hora, chegou a hora. Saturno lá junto com Plutão, avisando que algumas pessoas chegaram a hora. É ruim que seja trágico assim, mas a gente não tem. parece O que a gente que sabe pode fazer. é como se a gente tivesse que ter uma consciência da morte maior, Sara. Agora que você falou, pode ser. Eu acho que é importante isso. Assim, quando a gente passa por um momento delicado desse, né? Assim, óbvio, é evidente que, por exemplo, quando todo mundo fala fique em casa por você e pelo outro, né? Sim. Porque assim, ao mesmo tempo que você está prevenindo a sua saúde, você não está transmitindo o vírus. Então, existe uma necessidade de uma consciência social coletiva, né? Geralmente, nossa consciência social começa primeiro com nossa família, que é com quem realmente a gente se importa. Sim. Mas assim, e a gente tá, e você vê que todo movimento é um movimento de tentativa de controle, né? Assim, de controlar para que o vírus não se espalhe, para que as pessoas não morram do vírus, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Sim, Mas esse controle vem de Saturno também? sim, Saturno, essa necessidade de controlar, e Plutão é o próprio regente da morte. Então, assim, eu diria astrologicamente falando que assim, é um período que não tem como não ter baixas, né? Assim, por causa Sim, já estão disso, né? acontecendo, né? Já estão acontecendo. Mas,
claro que algumas pessoas que não têm comorbidade estão morrendo. Até uma menina de 16 anos no Rio, engraçado que ela morreu e a mãe ficou viva, né? A mãe que tinha Sim. problemas brônquicos, respiratórios, sobreviveu. Então, mistério mesmo. A morte é um mistério. Mas parece ser que realmente, se você não fez o dever de casa, agora você tem que se haver com isso. Parece que é como você disse, a conta chegou, né? A conta chegou. Saturno traz a conta pra gente pagar. Ô, E André, acho que desculpa, meu querido, é porque a gente está aqui numa live. Ele fez assim: como é que você está se cuidando? Está praticando exercícios físicos? Eu estou. Eu estou sempre, pratico, sempre. Quando terminar a live, inclusive, eu vou dar uma andada e fazer minhas localizadas. Mas diga, Sara. inclusive momentos de, assim, de muita restrição, né? O Saturno, como ele é um planeta, ele traz, assim, porque Saturno e Júpiter, e nesse caso, eles são meio que opostos, né? Júpiter é o planeta da abundância, Saturno é o planeta que minguaria, né? Então, assim, quando você Uau! passa por um, quando você passa por um trânsito de Saturno, você não tem. Assim, geralmente também é um planeta da sabedoria, talvez porque assim, são momentos difíceis, Saturno traz coisas difíceis, inclusive muita gente na astrologia chama de Chaturno, mas ele pontua coisas, situações difíceis na nossa vida. Então, assim, eu acho que uma oportunidade é de aguçar a criatividade, né? Porque assim, se aquele caminho que era o mais conhecido, se aquele caminho que era o confortável, né? Porque assim, se quando você vê essas conjunções, todas essas tensões no signo de terra, então você está naquela estabilidade, naquela coisa tranquila, não, vou por onde eu já conheço, aqui é mais prática, aqui é mais familiar. Então, quebra tudo isso, não tem mais como ser o que era antes. Então você tem que Sim, criar um novo. Então é uma oportunidade muito boa de você usar a criatividade. E descobrir novas formas que você não imaginava que existia ou que você não achava, que você não se achava capaz. sim. Explorar, então, outras habilidades suas, né? É uma oportunidade para a gente explorar nossas habilidades, digamos Inclusive de assim. ganhar dinheiro, porque signo de terra tem a ver com isso. Sobretudo touro, né? Entendi. Então, é o momento de quem quer ganhar dinheiro repensar sobre o que veio fazendo até agora e usando a sua criatividade, poder trabalhar com outras coisas para ganhar dinheiro, Sara? Seria a oportunidade para outras pessoas Outra coisa, ganharem outra dinheiro? forma, né? Outras coisas, outra forma. Certamente não é a mesma forma que você estava fazendo antes. Uhum. E nesse. Muitas mudanças, né? E então você disse que isso se arrasta até dezembro, né? Essa mesma conjunção vai estar aí até dezembro, até o Mas próximo ano. porque assim, Saturno entra em Aquário em dezembro, mas a tensão continua. Quando os Sim, planetas eles estão. É assim, imaginem assim, pessoas muito poderosas, assim. Ou então, eu gosto muito de usar o exemplo de perfume, assim, três perfumes muito fortes juntos. Você fica meio sim. angustiado sem conseguir respirar, né? Não consegue distinguir o cheiro. Impactável, Embora Saturno sufocante, se é é sufocante. sufocante, exatamente. É Embora Saturno o se que o vírus afaste um faz, né? pouquinho, Ele sufoca a gente, né? O vírus. é, é uma boa metáfora essa. Embora Saturno se afaste um pouquinho Que ódio. desse ponto em Aquário, ele ainda tá dentro dessa tensão. Então, assim, a tensão ela afrouxa mesmo lá para março do ano que vem. Uau, E, uau. assim, a tensão mais forte, mas ainda tem Saturno e Urano ainda ficam tensionados até 2023, né? Que eu acho Para que quem aí eu estava acho. achando que em junho ia começar a fazer tudo de novo, como fazia antes, pode tirar o cavalinho da chuva, gente. Não é assim. Eu me arriscaria a dizer que talvez assim a gente comece a voltar a ter vida social mais intensa lá em dezembro, que é quando Saturno entra em Aquário. Só que assim, não é uma vida, é uma vida social mais responsável, né? Assim, não é sair para fazer farras, assim. Quer dizer, não é que você não vá sair para fazer farras, mas Saturno ele traz o ar da responsabilidade, né? Você não faz as coisas sem pensar, só de brincadeira. Então
aquela coisa mais de assim, você tem que pensar no que você está fazendo, enfim. Eu acho que o Saturno em Aquário, ele vai trazer, ele pode trazer, né? Não é um vai, porque depende muito de como você recebe isso. Você pode ficar, pode ser um menino birrento, não aceito, não saio do meu quarto. Ou pode aceitar toda essa demanda com maturidade e aprender a lidar com a situação. Mas Saturno em Aquário, ele pode trazer uma forma, essa forma de você pensar o coletivo, de outra, né? De Sim. uma outra natureza, com mais responsabilidade, com mais cuidado, um cuidado com o outro, enfim. E o que que você diz assim, individualmente cada um, né? Como a gente pode entender fazendo o nosso mapa, por exemplo, você faz mapa, o mapa astral, não faz, Sara? Fato. Porque Faz, isso, assim, tá? Viu? individualmente, isso, Se quiserem fazer o mapa de vocês, viu? Já pega o perfil de Sara aí, manda um direct para ela. Sara, o que que a gente pode, com o nosso mapa individual na mão, o que que pode ajudar a gente a compreender sobre nós mesmos? porque assim, o mapa, né? Você tem os Estamos planetas, saindo do tem os macro signos, para o micro. e você tem casas. Então, assim, dependendo em que casa essa conjunção está caindo, isso vai afetar mais na vida da pessoa, mais nisso ou mais naquilo. Né? Se está caindo na casa 2 pode afetar mais a questão própria, literalmente, da finança. Caindo na casa 4 tem a ver com as bases, com a família. Né? Se cai na casa 10 a profissão da pessoa vai ganhar outra dimensão. Então, assim, isso depende de onde Perfeito, cai. perfeito. Então, sim, é importante você saber em que ponto do seu mapa astral, né, essa mudança maior está afetando. Uhum, É isso? exatamente. É, pra você saber onde é que isso afeta pessoalmente, né? Existe uma coisa que é do coletivo, mas existe a questão pessoal. Por exemplo, tem profissões que não passam por tantos problemas como outras, né? Por exemplo, psicologia, eu que sou psicóloga, eu continuo atendendo online. Sim. Mas, Eu, estou tranquilo, assim, e também atendendo, porque eu também sou psicoterapeuta, então, para a gente, né, eu não sei, o meu mapa astral seria até interessante eu fazer, porque eu fiz aniversário agora, dia 11, então muda revolução tudo, né? solar. Revolução solar. Porque é como se assim a revolução solar fosse o capítulo do ano, né? Então assim, você tem seu mapa astral, que é a sua, você toda, né, sua completude, o livro da sua vida, e cada ano tem um capítulo, que é a Revolução Solar. Sim. E Então, viu, aí, gente, aí é importante saber. sim, cada ano você tem um capítulo. Agora, assim, o ano começa no dia que você faz aniversário, né? Que você faz esse ano completo, não é no dia 31 quando vira. Que é quando o Hum. Sol volta para o mesmo grau que estava no dia em que você nasceu. Então você Por faz um exemplo, círculo solar. Eu sou de Áries, né? Fiz agora dia 11. Aí tem que ver aonde o meu signo, em que casa vai afetar mais. É isso, Sara? Sim. Exatamente, onde você tiver Capricórnio e Touro, é que você vai sentir mais essa esse efeito, né, do que está acontecendo. E também e você pode sentir também mais pessoalmente, isso depende dos planetas naturais que você tenha lá, né? Assim, se está por cima da sua Lua, vai ter alguma questão emocional. Se está por cima do seu Vênus, né? Pode ter alguma questão, inclusive, sexual, de relacionamentos. Então, isso depende Entendi. muito do que você tem lá pessoalmente. A gente poderia dizer, Sara, que o que está acontecendo, já que você falou de alguns titãs aí, né? Você falou de Urano, né? Você falou de Saturno, de Hades também, né? Que é Plutão. A gente poderia dizer que é uma guerra de titãs. Sim, sim, sim. Porque eles são muito fortes, então, assim, é muito difícil ficar disputando o mesmo espaço. Então, assim, é muita energia para um pouco espaço. Né? Sei lá, uma metáfora. Eu gosto muito da metáfora do perfume, mas outra que a gente pode ver é assim, imagine 5 crianças de 3 anos em 10 metros quadrados. Né? É muita energia ali, então tem muita tá chacoalhando demais.
Então é um momento em que você vê que eu acho que eu, desde que eu nasci, assim, nunca vi um momento tão forte na Terra inteira. Nunca houve essa conjunção, né? Assim, desde que eu nasci, pelo menos. Não sei quando foi que E houve dá para outra. saber quem vai ficar no espaço e quem vai sair? É É, Saturno? todos saem. Não, é porque Saturno é mais rápido, Plutão é o mais lento. Cada um tem um ritmo de andar. Ah, Júpiter é mais rápido do que Saturno, então ele sai primeiro. Depois Saturno sai, né, desse espaço que estão disputando. E aí você vai, digamos, afrouxando essa tensão, porque eles não estão disputando mais o mesmo espaço. Mas todos os planetas eles andam constantemente. A questão é cada um no seu ritmo. e o que é que você acha que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, Sara? Bom, eu acho que assim, um dos grandes aprendizados desse momento, né, assim, tem um aprendizado que é coletivo, acho que isso de ficar em casa e não disseminar o vírus, não é só pensar em si, né, assim, sou saudável, não vou ter doença, então é uma coisa de você justamente pensar no coletivo. Quanto menos o vírus for disseminado, tecnicamente mais rápido a gente passaria por isso, né, ou pelo menos pelo boom disso. Porque uma situação assim, todo mundo sabe que depois, mesmo depois que a gente já possa sair tranquilamente nas ruas, né, que assim esse perigo do vírus tenha se dissipado, até a gente se recuperar disso, né, eu acho que envolve tanto a questão do sistema de saúde, como sobretudo a economia, né, que aparentemente é quem mais vai sofrer, leva um tempo para a gente rearrumar a casa. Mas eu acho que além, assim, pensar mais no coletivo e a criatividade, eu acho que isso é a grande sabedoria de Saturno, assim, né? Você aprender a usar outros caminhos e aprender a respeitar o tempo, né? Assim, eu sei que para muita gente isso está virando um start de crises de ansiedade, porque você fica em casa sem saber quando vai poder sair de novo e muita gente tem uma coisa meio claustrofóbica de querer sair, de ter um movimento maior, né? Assim, de ser mais dinâmico. Então, acho que ter paciência, aprender a respeitar o tempo, acho que é um dos grandes ensinamentos de Saturno. É você aprender a respeitar o tempo, você ter paciência. Que é uma coisa que a E gente não sabia fazer, né? acho que a gente não sabe, não, viu? A gente tem que aprender. Então, que a gente não tem o hábito, a gente não tem essa cultura, né? Não. E dá para dizer quais são os países que, assim, se tem algum país que pode ser mais poupado do que outros, ou é indiscriminado, é o planeta inteiro, assim, pela astrologia, a incidência é toda do planeta todo, ou tem alguns países que podem se safar melhor? Não, assim, pela astrologia, a incidência no país inteiro. Inclusive, assim, uma coisa que você falou, né? A gente tá, eu acho que o mundo ele vem numa aceleração muito grande, né? Assim, tem que correr, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Tem que fazer isso, tem que produzir, tem que isso, aquilo, outro. E o que a gente está vendo agora é uma desaceleração, né? Aham, Vamos sim. desacelerar. Óbvio, evidente, assim, que você pode ter, assim, mais ou menos afetados. Mas, assim, eu não, aí, se fizesse um mapa de cada país, talvez você pudesse entender, mas não acho que dá para você dizer assim, por exemplo, a Itália. A Itália, aparentemente, é um país de primeiro mundo, né? Assim, Sim, foi um dos grandes afetados. sim. Eu não Então, gosto muito não, dessa nomenclatura, mas, assim, digamos que é um país desenvolvido. É, então, que assim, você, por exemplo, tem um sistema de saúde bem bom, né? Você tem uma população que tem um nível de educação, né? Que consegue ter um nível de A discernimento. Itália, ela foi a segunda que pegou, a segunda nação, né? Depois da China, puf, foi direto para a Itália. Pois é, acho que ela não tinha exemplo ainda, né? Para se Tinha o prevenir. aprendizado, porque a China a gente achou que, quer dizer, muitas pessoas acharam que ia ficar Por autolimitado lá. a doença. Ninguém imaginou que essa doença ia ser para toda a população da Terra e se espalhar tão rapidamente. Porque se o vírus não anda, imagina que ele não anda. Ele não anda, esse vírus. Ele fica parado no lugar. Então, como de uma nação já se disseminou
todas as nações do planeta. Existem só 2 países da África, eu estava vendo, parece que hoje ou ontem, só 2 países. Foi a secretária das Nações Unidas na África, a secretária da ONU na África, disse que só tem 2 países de um continente inteiro, que a gente tem mau hábito de ver a África como um país, mas é um continente, né? E só tem 2 países que até agora não apareceu nenhum caso. Né? Então, ainda existem 2 países poupados, digamos assim. E alguns países da América do Sul, eles não está ainda a infecção comunitária. Comunitária é quando você já não sabe mais a origem, né? Então, tem alguns países que a infecção, a contaminação, ainda dá para saber. Fulano que veio de tal lugar e ciclano que chegou dela, entendeu? Mas é uma coisa impressionante, porque o vírus ele saiu de avião. Do mesmo jeito que a informação corre rápido, hoje em dia os vírus também correm. Eu acho que a tendência... Esse a gente pode dizer que ele foi de avião para a Itália. Ele foi de avião, não dava tempo para ele, né, sair de Wuhan e chegar na Itália. Ele foi de avião. E foi assim, foi através da tecnologia que ele, né, porque as pessoas se mobilizam muito, né, e as pessoas dos países desenvolvidos que disseminaram, né? Isso está claro. Então, tem muitas coisas para a gente refletir depois, né? Tem muitas coisas, assim, até o grau da responsabilidade da gente enquanto pessoas que estão prejudicando pessoas que são menos, né, desenvolvidas, pessoas que têm menos oportunidades. Os índios, por exemplo. Os índios estão sendo afetados. Chega a ser difícil você ter noção de como isso está afetando o mundo inteiro, né? Porque isso então, voa tão rápido. Eu acho que a gente ainda vai precisar, assim, refletir muito. Eu estou, assim, um pouco cansada de ler artigo, não estou aguentando mais nos grupos de WhatsApp receber 10, 12 artigos diários sobre o Covid, né? Eu acho que a gente vai passar uns bons anos só falando de Covid, né? Então, assim, esse monotemático que tá demais, tá demais. Eu estou tentando correlacionar com outras coisas na nossa vida, para não falar só da doença, tá? Para a gente, por exemplo, falar sobre os astros, para a gente falar sobre nossos idosos, para a gente falar sobre a sexualidade, mas volta e meia parece que eles são tão poderosos, esses astros, né? Eles são tão poderosos que eles fazem com que tudo que a gente vá fazer ou falar tenha que se relacionar com esse tema. Tá monotemático pra caramba. Com certeza, assim, né? Quando você tem uma coisa que chama muita atenção, rouba tudo. Você esquece ou deixa de segundo plano um monte de outras coisas, né? Assim como atualmente é a fala, né? Vamos cuidar da saúde. Que Deus sabe. E a gente terminou não falando muito da mitologia, né, Sara? Que eu gosto tanto. Eu, particularmente, sou apaixonada, né? Eu comecei a falar com você, parece que Hestia que é a da casa, né? Da lareira, assim. Ela que é a do lar, né? Não é Hestia que é do lar? Era também, né? Que é da família. Mas era mais do casamento. Esposa. Ela é mais do casamento, né? E Hestia, ela é mais assim, do lar, né? Da coisa de você ficar em casa, ao redor da lareira, cozinhar, né? Eu acho que a gente está assim, que é uma deusa que a gente não estuda muito, né? Não se fala muito nela mesmo, não. Pois é. E aí eu estou até interessada em conhecer um pouco mais sobre ela, sabe? Porque parece que ela está capturando a gente, para a gente ficar, né? Mais voltado para a nossa casinha, né? Fique em casa, fique em casa. A casa é dela, né? Na Grécia Antiga, cada porta de casa tinha alguma coisa em homenagem a ela, né? A Hestia, né? Eu me lembro que tinha isso.
Então tem assim algumas coisas que eu não sei. Que outro deus você. Outro que eu tenho pensado muito é Hermes, né? Por causa da fluidez, da virtualidade, Com certeza, eu também penso muito nele. de transitar por mundos visíveis e invisíveis, né? Porque ele é o deus das fronteiras também, né? Exato, o único que entra no mundo do Hades. Do Hades e volta, ele vai e volta, né? Ele transita, né? Então parece que tá tendo, sei lá, tipo uma hegemonia dele, alguma coisa assim entre nós, né? Uma, sei lá, O alguma patrono da coisa. internet. Uhum. Dos psicólogos também, né? É, né, a comunicação, Então, pô, toda a comunicação está sendo virtual praticamente, né? Hoje em dia, praticamente. toda a comunicação é virtual. Então, será que é uma vingança de Hermes? Vocês estavam valorizando demais a internet, então toma, agora só a internet. Só ela. Toma, é overdose. Acho, Overdose. acho que tem uma vingança dele aí, né? Uma vingança de Hermes aí. Tem. Acho engraçado, às vezes algumas pessoas botam memes, cansei de live, porque hoje em dia é tudo isso. A gente só se. Pois É é, bem social ficar na live. exatamente, porque o que é que você vai fazer? Você não pode se reunir duas pessoas, só duas pessoas andando juntas já é o máximo. Você não pode. É. Tem alguns prédios que até o playground fica, é proibido circular por lá, né? Para evitar aglomerações. Daqui de casa dava para ouvir o carro da prefeitura. Sai, tipo assim, não frequentem espaços públicos, se protejam, fiquem em casa. E aqui na Bahia, a gente até que fez a lição de casa mais cedo, né? A gente conseguiu dar uma achatada na curva, jogar ela para maio e junho, né? Que o auge aqui vai ser maio e junho, né? Ia ser abril. E a gente conseguiu fazer essa lição de casa. A Bahia é um dos estados que estão, assim, nesse parâmetro aí de contaminação e de mortes, ele não está em evidência, né? Porque fez a Não, lição de é. casa. Porque aqui tanto o governo quanto a prefeitura se uniram para tomar medidas mais harmônicas, né? Não, não foi cada um dizendo uma coisa, porque esse conflito de interesses é que causa essa dificuldade das pessoas compreenderem. Não, não, Essa dubiedade. exatamente. Mas aí fique à vontade, Sara, se você quiser dar alguma coisa, alguma mensagem com esse restinho de tempo que a gente tem, deixa eu ver aqui. Que tempo a gente tem. Você tem relógio aí que eu não tenho. 5 horas. Aqui está dizendo, aqui temos 1 minuto e 55. O que é que você poderia dar de, sei lá, de mensagem aí sobre os astros? Eu acho que assim, eu acho que o principal, né, assim, é paciência, porque não é uma coisa que vai acabar amanhã, né? Assim, mesmo que quando liberarem para a gente voltar à rua, eu acho que ainda vai precisar de muita responsabilidade, né, para continuar ou para não proliferar mais esses vírus, né? Pensamento coletivo, que eu acho que é o que está emergindo, né? Não é só em você, não é só por você, é por todos, né? Imagine se fosse alguém da sua família. Então, assim, e usar a criatividade, que eu acho que isso o povo brasileiro tem de sobra para se reinventar. Porque é um momento de uma transformação muito profunda, né? Plutão aí ele vem numa transformação muito profunda e não adianta pensar que vai voltar a ser o que era antes, porque não é. Né? Assim, Paciência, é uma inclusive, nova com você, né, Sara? A gente tem que ter paciência com a gente. Se permitir o com a tempo, gente né? mesmo. Se Exatamente. permitir, Se se permitir permitir ter esse preguiça tempo de também. enclausuramento. Se permitir, porque momentos de crise, não é momento de você. Tudo está dizendo para você não se movimentar muito, né? Não se movimentar muito. Então, acho que pede mesmo essa parada para reflexão. E eu acho que paciência é uma grande lição, pelo menos para mim. Para mim é uma grande lição. Desaceleração é uma grande lição também.
É Está verdade. acostumada a vir no ritmo de ter que produzir, produzir. Enfim, agora tem que Bom, desacelerar. 10 para a gente se despedir, meu amor. Muito Um prazer obrigada. te ver. Eu também, saudades, viu? E Saudade de esse é ti. contato. Beijo.